Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a segunda videoaula da disciplina de ciência, onde nós iremos estudar os principais conceitos que envolvem relações ecológicas. Lembrando que na aula anterior nós vimos um pouquinho sobre o conceito de cadeia alimentar, a participação de cada um dos integrantes da cadeia alimentar e qual a sua função e finalidade da cadeia alimentar. Além disso, definimos também a questão da população, comunidade. Então, assim, é fundamental que caso vocês tenham alguma duvidazinha, vocês entrem em contato comigo ou vão lá no livro, revisem esses conceitos que vão ajudar vocês a compreenderem melhor a definição e as principais características do termo relações ecológicas, certo? Então, antes da gente começar a falar sobre as principais características das relações ecológicas, é importante a gente saber a definição do que é uma relação ecológica. A relação ecológica nada mais é do que a interação de seres vivos na natureza, que são essenciais para manter o equilíbrio ecológico e a manutenção de todo um ecossistema. É claro, essa relação desses seres vivos pode ser benéfica para uns, mas nem tanto para outros. Então, por exemplo, imagine que você está vendo essa situação aqui, onde você tem um leão que está caçando uma zebra. Eu tenho uma relação ecológica? Tenho. Por quê? Porque eu tenho a interação entre seres vivos. Está sendo benéfica para um e está sendo prejudicial a outro. Que nesse caso aqui, ó, o leão ele está se beneficiando, né, porque ele vai se alimentar, e a zebra ela está se prejudicando. Então, nesse caso, eu tenho a presença de uma relação ecológica. E isso é o natural da vida. É a essência para que haja manutenção de todo um ecossistema. E não só esse tipo de relação. Existem inúmeras relações ecológicas que são essenciais para manter as coisas de uma forma natural, certo? Então aqui a gente tem vários exemplos de relações ecológicas, onde nós iremos discutir as principais características de cada uma delas e seus conceitos principais. Vale salientar aqui que as relações ecológicas elas são classificadas de dois tipos. Elas podem ser relações desarmônicas, que é uma relação onde eu tenho o prejuízo para ao menos uma única espécie, ou seja, quando uma espécie é prejudicada, ao menos uma, eu tenho uma relação desarmônica. E essa relação desarmônica, ela pode ser classificada também em dois tipos. Pode ser classificada em intraespecífica ou interespecífica. Perceba que a imagem, por si só, ela já nos traz a definição do que é intraespecífica e do que é interespecífica. Perceba que, novamente, só para frisar o conceito de desarmônica, é quando ao menos uma única espécie sai prejudicada. Se eu tenho participantes que são classificados como mesma espécie, eu tenho uma relação intraespecífica. E se eu tenho uma interação entre seres em que ao menos um é prejudicado e que são espécies diferentes, eu tenho uma relação interespecífica. Perceba aqui, ó, espécies diferentes, interespecífica. Fique atento ao prefixo. Quando eu tenho espécies diferentes, é inter. Quando eu tenho mesma espécie, é intra. Então, ficar atento a esses prefixozinhos. Se mudar aqui, ó, de intra para inter, você já vai saber conseguir distinguir a diferença. Intra, mesma espécie, inter, espécies diferentes. O outro tipo de relação ecológica existente é a relação ecológica harmônica, que nesse caso é quando uma espécie vai oferecer algum tipo de benefício para a outra sem causar prejuízo algum. Então, ó, na desarmônica, ao menos uma espécie é prejudicada.
Já na harmônica, ao menos uma espécie é beneficiada, no entanto, ela não vai causar prejuízo para a outra. Exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo de uma relação ecológica harmônica, onde eu tenho a interação entre passarinhos e o hipopótamo. Nesse caso, eu tenho uma relação ecológica harmônica, porque nesse caso o passarinho ele está se beneficiando aqui, porque ele está se alimentando dos bichinhos presentes aqui no hipopótamo, ou resíduos, enfim. Nesse caso, perceba que harmônica já vem da palavra harmonia, então é algo bom que está acontecendo aqui. Ambas as espécies estão se beneficiando, então nesse caso é uma relação ecológica harmônica. Vamos aprender agora as principais características e classificações de uma relação desarmônica. Como nós vimos no slide anterior, a relação desarmônica ela pode ocorrer entre os seres da mesma espécie, é o intraespecífica. Novamente, fique atento ao prefixo intra. Ou pode acontecer entre seres de espécies diferentes. Fique atento novamente aqui ao prefixozinho inter. Esta relação traz prejuízo para pelo menos uma espécie. Então, na desarmônica, prejuízo para menos uma. Quais são as classificações que as relações desarmônicas possuem? Primeira delas, predação. O que é a predação? A predação geralmente vai acontecer quando tem uma relação entre predador e presa. E perceba que a classificação predação ela só acontece entre seres de diferentes espécies. Um exemplo de predação, nós vimos lá, o leão que estava caçando a zebra, é um exemplo de predação. Nesse caso, o leão ele é o predador e a zebra é a presa. Outro exemplo aqui, nós temos uma coruja que está atacando um coelhinho. Nesse caso, a coruja é o predador e o coelho é a presa. Sempre que tiver essa ideia de presa e predador, a gente tem uma relação desarmônica classificada como predação. Outro exemplo de relação desarmônica é o parasitismo. O parasitismo é quando eu tenho a interação entre hospedeiro e parasita. Por exemplo, aqui nós temos uma sanguessuga que está sugando o sangue de uma pele humana. Nesse caso, a sanguessuga é o parasita e o ser humano é o hospedeiro. A mesma coisa acontece com o mosquito aqui, está sugando o sangue, ele é o parasita e o ser humano ele é o hospedeiro. Outra característica que eu gostaria de destacar com relação ao parasitismo é quem sofre de vermes no organismo, A pessoa fica indisposta, não tem vontade de exercer certo tipo de atividade, não tem forças para se alimentar. Isso tudo acontece porque os vermes nada mais são do que parasitas que estão agindo no nosso organismo, fazendo com que nós ficamos com essa indisposição, Eles vão tirando toda a nossa energia. Então, isso é um exemplo de uma relação desarmônica classificada como parasitismo, onde apenas os vermes, que nesse caso estão dentro do organismo de uma pessoa que sofre com esse tipo de doença, estão se beneficiando. Outro tipo de classificação para uma relação desarmônica é a questão da competição. Já no caso da competição, ela pode ser tanto interespecífica como intraespecífica. Aqui eu dei uma abreviadazinha para não ficar toda hora colocando interespecífica, assim de uma forma mais longa e ficar mais curto. Até porque de tanta gente falar em inter e intraespecífica, eu creio que vocês já irão pegar de fato o que significa esses prefixozinhos. Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo de uma competição. Temos dois ursos polares aqui. Essa competição ela pode acontecer por abrigo
comida, fêmea. Vários fatores podem acontecer. Um exemplo de relação desarmônica competitiva. Então, nesse caso aqui, eu tenho a interação de dois ursos polares que estão competindo entre si por um espaço. E aqui nós temos, nesse caso, é uma relação desarmônica competitiva intraespecífica. Por que intraespecífica? Porque eu tenho a competição entre seres da mesma espécie, dois ursos polares. Já aqui, ó, perceba que tem pássaros aves que estão competindo com esquilo por a questão de alimento. Então, nesse caso, é uma relação desarmônica, onde ao menos uma espécie vai ser a beneficiada, classificada como competitiva e interespecífica. Por que interespecífica? Porque eu tenho espécies diferentes, certo? Outro exemplo que nós iremos tratar são as relações harmônicas, que, como nós vimos anteriormente, pode ocorrer entre seres da mesma espécie, que nesse caso é a intraespecífica, ou seres de espécies diferentes, que é a interespecífica. Estou cansado de falar isso já, mas vou continuar para fixar bem na cabeça de vocês. Então percebam que na relação harmônica, esta relação ela vai trazer benefício para pelo menos uma espécie envolvida. Então, a partir do momento que uma espécie ela é beneficiada, eu tenho uma relação harmônica. E essa relação harmônica ela pode ser classificada em vários tipos. Nós vamos ver cada um desses tipos agora. Primeiro tipo de classificação para uma relação harmônica é a sociedade. Quando é que eu posso classificar uma relação ecológica harmônica como sendo sociedade? Quando eu tiver a cooperação entre indivíduos da mesma espécie. Perceba que na classificação da relação harmônica sociedade, ela só pode ser classificada como intra, ou seja, só pode acontecer entre seres da mesma espécie. Então, por exemplo, de sociedade, nós temos aqui o ser humano, né? Cada ser humano possui uma finalidade, um objetivo no seu dia a dia para manter o equilíbrio das coisas. Outro exemplo, aqui nós temos um grupo de elefantes que interagem entre si para manter a segurança dos seus filhotes, e assim viverem em grupo. Então, isto é um exemplo de sociedade, quando indivíduos da mesma espécie cooperam-se entre si para que haja o desenvolvimento do seu grupo. Outro exemplo de relação harmônica é o mutualismo. É uma relação que vai acontecer entre espécies diferentes que contribuem para a sobrevivência de uma ou de outra. E perceba que já no mutualismo, em vez de ser intra, é inter. Ou seja, o mutualismo ele só vai acontecer entre espécies diferentes. Como é o caso aqui, ó, dessa abelha que está se alimentando aqui do néctar presente na plantinha. Então, o que é que acontece? A abelha ela vai se alimentar do néctar presente na plantinha. Depois disso, quando ela sair daqui, ela vai fazer o processo de polinização. O que é esse processo de polinização? Esse processo de polinização é um processo essencial para que haja um melhoramento na produtividade da planta, nos seus frutos. Então, esse processo que a abelha faz aumenta bastante a produtividade no meio agrícola. Então, por isso que é essencial esse tipo de participação da abelha nesse processo. Então, perceba aqui como eu tenho o benefício para a abelha e o benefício para a plantinha, e ambos os participantes dessa relação harmônica estão se beneficiando, eu tenho uma relação harmônica classificada como mutualismo. Por quê? Todos os dois participantes estão se beneficiando. E esse processo de polinização
auxilia a formação de frutos e melhora a produtividade da plantinha. Então, por isso que é essencial esse tipo de relação ecológica aqui. Aqui nós temos mais um exemplo aqui, onde eu tenho um grupo de pássaros que está se alimentando de resíduos presentes aqui, insetos presentes na zebra. Então, por que eu posso classificar essa relação como sendo uma relação harmônica mutualista? Porque o pássaro está se alimentando dos insetos presentes aqui na zebra, bichos, e a zebra está sendo beneficiada porque esses pássaros estão removendo os parasitas presentes em seu corpo. Então, é uma relação harmônica mutualista. Por quê? Porque tanto o pássaro como a zebra estão sendo beneficiados. Novamente, na sociedade, uma relação intraespecífica só acontece entre seres da mesma espécie. Já no mutualismo, não. É uma relação interespecífica, ou seja, entre seres de espécies diferentes, onde ambos são beneficiados. Já no outro exemplo de relação harmônica, que nesse caso é o comensalismo, que também acontece entre espécies diferentes, só que nesse caso, uma espécie ela vai ser beneficiada sem trazer prejuízo ou oferecer algum risco à outra. Como exemplo, nós temos aqui essa relação, onde eu tenho esse peixe menor aqui, que ele vai se alimentar dos restos que esse tubarão maior aqui deixar. Esse peixe menor aqui é classificado como mensal, porque ele se aproveita dos restos deixados pelo tubarão. É uma relação harmônica? Sim. Por quê? Porque esse peixe menor ele está sendo beneficiado pela ação do tubarão. Só que nesse caso, ele não está gerando nenhum benefício, nem prejudicando o tubarão. Então, sempre quando eu tenho esse tipo de relação onde um participante não gera nem prejuízo, nem benefício para o outro tipo de espécie, a gente classifica essa relação como sendo comensalismo. E por fim, a última classificação da relação harmônica é um inquilinismo. Nesse caso, nós temos dois participantes no inquilinismo. Nós temos o inquilino e o hospedeiro. O inquilino é aquele que vai receber o benefício nessa relação harmônica. Pode ser por abrigo, proteção, alimentação, o que for. Sempre que eu tiver uma relação classificada como inquilinismo, eu tenho a presença de um inquilino e de um hospedeiro. O inquilino ele vai ser classificado, ele vai procurar o quê? Abrigo, alimentação, proteção. E um exemplo disso é aqui, como vocês podem perceber, eu tenho uma árvore maior e aqui eu tenho uma planta menorzinha. Então, nesse caso, eu tenho uma interação entre dois seres vivos que são classificados como interespecíficos porque são espécies diferentes. E nesse caso, como essa planta ela está sendo beneficiada pelo hospedeiro aqui, que é essa planta maior, que é no caso a árvore, esse inquilino, que é o que vai receber abrigo, proteção, e com a interação do hospedeiro, que é a árvore maior, essa interação, essa relação pré-existente entre esses dois seres vivos, eu classifico como inquilinismo. Aí você poderia se perguntar, mas professor, o inquilinismo não é a mesma coisa que o comensalismo? Não. Veja bem, no comensalismo, eu tenho o comensal, que é aquele que vai se aproveitar dos restos deixados pela outra espécie, e ele não age como inquilino, ele não vai se aproveitar da outra espécie como hospedeira, certo? Perceba que nesse caso aqui, o tubarão ele está aqui se alimentando e
esse peixezinho menor aqui, ele está apenas se alimentando do resto. Então, por isso que é um comensalismo, a interação entre dois seres de diferentes espécies. No entanto, esse aqui está apenas se aproveitando do resto deixado pelo tubarão. Já aqui não. Aqui eu tenho um hospedeiro que está ajudando essa planta aqui com alimentação, proteção e etc. E essa planta ela não está causando nem prejuízo nem benefício para o hospedeiro, que é a árvore maior. Então, nesse caso, que eu tenho um hospedeiro, eu classifico essa relação como sendo inquilinismo. Por fim, pessoal, é isso por essa semana. Eu espero que vocês tenham ficado claro o que são as relações ecológicas, com relação aos tipos de relações, classificação de cada uma delas. O que eu quero para a próxima semana? As atividades, né? Eu quero que vocês resolvam os exercícios do Ciências e Reflexão. Se vocês olharem lá no livro de vocês, quando terminarem de ler o capítulo, vocês vão ver que tem lá um exercíciozinho que no título tem Ciências e Reflexão. Quero que vocês façam a questão de 1 a 6 e quando vocês terminarem esse exercício, logo em seguida vai vir o exercício Ciência e Vestibular, que vai da questão 1 até a questão 8. Então, como é que vocês vão fazer? Eu quero que vocês respondam esses exercícios no caderno de vocês. Coloquem apenas as respostas, certo? No caderno de vocês, apenas as respostas. Por exemplo, número 1, resposta tal. Número 2, resposta tal. Apenas as respostas no caderno. Não é preciso para entregar nada. Apenas coloquem as respostas no caderno. E por fim, uma sugestão de filme aqui, ó. Quem já assistiu outro filme que eu postei lá no Google Sala de Aula, que foi Vida de Inseto, que é um filme bastante interessante, que dá para você perceber todas essas relações que a gente citou aqui, entender melhor o conceito também de cadeia alimentar que se faz presente no filme. Assisti Mowgli, o Menino Lobo, que também é um filme muito bom, eu também já assisti esse filme. Tanto este filme Mowgli como Vida de Inseto são filmes muito bons. Fica aí como sugestão para vocês assistirem no final de semana. E com relação aos exercícios, para entregar para vocês fazerem até sexta-feira, porque sexta-feira a gente vai fazer uma videoconferência e discutir essas questões que estão presentes nesse exercício, tirar algumas dúvidas e a gente se vê sexta. Até lá. Valeu!